Hoje quero vos falar de uma palavra sobre a unção da posse. Pastor, como é que nós devemos tomar posse de uma promessa? Como é que nós podemos? Irmãos, como é que se toma posse de algo que você deseja? Nós vamos colocar aqui, ou de algo que Deus lhe prometeu. Lá no livro de Números, capítulo 13, está escrito assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um o maioral entre eles. Então enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e que povo nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual a terra em que habita, se a terra é boa ou má, e quais são as cidades em que habitam, se em arraiais ou se então em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e aqueles dias, os dias da primícia das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul, e vieram então até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, e Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tomando deram em conta a eles, e a toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos em uma terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela manda leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam perto do mar, e até na ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, e possuamos-no em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, e descendentes de gigantes, e eram os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amados, veja bem a visão de quem quer tomar posse. O Senhor tinha dito para Moisés que levaria aquele povo que era escravo do Egito a uma terra que manava leite e mel, uma terra onde eles não seriam mais escravos, mas seriam proprietários, herdeiros de uma terra boa, uma terra frutífera. E quando se aproximam daquela terra, Deus orienta Moisés que envie os espias. Os espias então são enviados à frente, o povo esperando a resposta. E Moisés na hora de ver se a terra é magra ou boa, se a terra é fértil ou não, se lá mora moradores em casebres ou em castelos. Veja como é a terra. Observe bem, amados, como é a posição. 10 espias foram enviados, 10 dos principais das tribos. E observe bem, a fidelidade de Deus deve ser sempre demonstrada. O seu povo não levou esses 10 homens a um relacionamento de lealdade, e não confiar em Deus nem em suas promessas. Veja bem, irmãos, Deus havia prometido um lugar onde os cananeus e diante dos israelitas seriam fora, mas a promessa estava condicionada à liberdade. Quando eles chegaram àquela terra, eles viram que realmente a terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Trouxeram um cacho de uvas tão grande que era levado em verga nos ombros dos homens. Mas 8 daqueles espias observaram os moradores e ali começaram a temer, dizendo: realmente a terra é boa, mas olha, lá são os filhos dos gigantes, nós seremos destruídos por eles, nós não conseguiremos, não temos condição de vencer aqueles gigantes, aos nossos olhos são como gafanhotos e tão grandes que são, e assim também éramos nós aos seus olhos. E quando o povo ouviu esse relato, todo o povo começou a plantear e a questionar a Moisés. Porém, Caleb permaneceu fiel a Deus e recebeu integralmente a herança que lhe fora prometido. Caleb, ele olha e disse verdadeiramente, olha a palavra de quem confia na promessa. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse:
subamos animosamente, com alegria, e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que coisa linda, amados. Caleb sabia que aquele que tinha prometido lá atrás, ele era poderoso para dar a conquista, a vitória na mão daquele povo. Não era para olhar para as dificuldades, não era para olhar para o número de gigantes ou de pessoas que haviam ali. Aquele que prometeu era fiel para cumprir. Porém, muitas vezes nós nos deixamos abater. E aí nós perdemos a posse da promessa. Quando Deus promete algo, de repente o inimigo tenta colocar um obstáculo. A gente olha com os olhos humanos, a gente quer pensar em desistir. Aqueles 8 espias disseram, não, a terra, como Deus disse, sim, é boa, para plantar, é fértil, mana leite e mel. Mas os gigantes ali, nós não podemos com eles, nós não podemos, e aquilo trouxe tristeza, medo para o povo, inflamou o povo. Meu amado, não se deixe levar por esse tipo de coisa. Vai sempre haver no teu caminho, no caminho da igreja, no caminho da tua família, alguém que vai tentar te desanimar, dizendo, olha, eu sei que Deus lhe prometeu, mas olha, não vai ser fácil, eu acho que não vai dar certo. Não se deixe levar por essas palavras, faça como Caleb. Caleb disse, ele fez calar o povo diante de Moisés e disse, subamos com alegria e com coragem, possuamos com herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que coisa linda, meus amados. Veja bem a visão de 8 e somente 2 tiveram visão diferenciada. No meio de 10, só Caleb e Josué falaram, realmente, lá tem gigante, a terra é boa, mana leite e mel, mas vamos subir com alegria, porque aquele que prometeu é poderoso para nos conceder a vitória. Amado, eles não desistiram de tomar posse da promessa de Deus. Não desista da promessa que Deus tem na tua vida. Não importa o tamanho do obstáculo, se Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tome posse, a unção da posse. Eu quero orar por você agora, para que você tome posse da bênção que você espera na tua vida. Altíssimo e soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Caleb. Quantas pessoas estão debaixo de uma grande promessa em suas vidas, Pai. Mas quando se olha com os olhos humanos que são limitados, olhando para as dificuldades, para o tamanho, Senhor, dos problemas, Senhor, dos obstáculos serem vencidos, muitas pessoas, ó Pai, desistem, Pai, e acabam perdendo a bênção. Mas nessa manhã, Pai, eu quero liberar uma palavra de poder em nome de Jesus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Receba, meu irmão, minha irmã, a unção da posse, independente daquilo que teus olhos estão vendo. Aquele que prometeu é fiel para te dar a vitória. Receba aí a unção da posse e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Subamos animosamente, como disse Caleb, e vamos possuir a nossa herança e tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Receba em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus.